Olá, meus irmãos, a paz e a graça, e aqui nos reunimos para mais uma EBD, sob a permissão divina, e convido todos a essa aula, né, essa nova aula, que é um livro muito interessante, talvez um dos mais lidos aí pela comunidade cristã, de tão interessante, de fácil leitura, que é justamente o livro de 1 Coríntios, né? E o tema da nossa aula hoje é o livro de 1 aos Coríntios, uma igreja conturbada que teve que ser redoutrinada, ou seja, teve que ter duas doutrinações, ou seja, doutrinações sucessivas, uma vez que os problemas eclesiásticos estavam sendo recorrentes e, inclusive, bastante gravosos, né? Então, é um livro muito interessante, o qual convido todos à leitura, cerca de 25 minutos do seu domingo, para você ler todo o livro de 1 Coríntios e tentar entender exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer ou disse neste livro, tá bem? Oportunamente, vou fazer aqui uma oração para que Deus possa permitir, né, que façamos o trabalho, né, de forma correta e de forma, né, edificante, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui numa manhã de domingo para apresentar a exposição a respeito de um livro sagrado. Obrigado, Pai, por esta permissão e, oportunamente, Pai, peço que o Senhor abençoe e capacite esse professor para que possa apresentar o ensinamento de forma coerente e assim edificar a igreja e ensinar os nossos irmãos a respeito desse livro tão interessante que o Senhor escolheu para compor o livro sagrado. Tá? Amém? Então vamos lá, hein? Vamos todos à aula, vamos então à EBD para tratar sobre o livro de 1 Coríntios, tá? Lembrando o tema, a igreja conturbada que teve que ser redoutrinada, né? Aqui vamos falar da segunda epístola, né? Do bloco das epístolas, lembra que o Novo Testamento é dividido em 4 blocos. Ele vai, o primeiro bloco formado por 4 evangelhos, o segundo bloco formado por 21 cartas, né? Sendo dessas 21 cartas, o terceiro bloco, primeiro bloco formado pelos 4 evangelhos, o segundo bloco formado por um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, o terceiro bloco de livros é formado pelas cartas, pelas epístolas, as gerais e as direcionadas às igrejas gerais, e o quarto bloco é formado por apenas um único livro profético, que é o livro de Apocalipse, tá? E na semana passada inauguramos esse bloco das epístolas, né? Lembremos que são 21 cartas, sendo 13 delas 13 cartas paulinas, né? Que inaugura com Romanos, o maior tratado teológico já escrito, né? Posteriormente, Romanos é o livro de Coríntios, que é justamente aqui onde vamos iniciar, vamos tratar e abordar aqui nesta aula. Esse livro de primeira carta aos Coríntios, ele é muito interessante, né? Porque enquanto o livro de Romanos, na aula passada, trata-se de um tratado teológico, diga-se, de alta intelectualidade, de grande importância para o cristianismo, né, de uma forma, porque ele passa a doutrinar e explicar e a ressignificar o Evangelho do Cristo Jesus, dando justamente uma nova roupagem, porque a explicação facilita exatamente a figura do Cristo e exatamente a importância de toda a sua mensagem. Já o livro de Coríntios é uma obra totalmente diferente do livro de Romanos. Porque o livro de 1 Coríntios, ele vai tratar exatamente, é uma obra prática, né? É uma obra que, de fato, vai expor a vida da igreja, né? Na verdade, nessas cartas, né? Nessa carta de 1 Coríntios, muito se diz que Paulo retirou o teto das igrejas, né? E expôs justamente os problemas que acontecia ali naquela comunidade. E diga-se, problemas esses que é muito recorrente
nas igrejas, né, modernas. Vamos encontrar inúmeros escândalos dentro da igreja. Então, é algo que, infelizmente, acontece, sim, nas igrejas aí pelo Brasil afora, tá? Essa carta do 1 Coríntios é uma carta até extensa, né? É uma carta até longa, porque ela é composta de 16 capítulos, né? 16 capítulos. É uma carta que foi, uma parte dela foi apresentada contra uma contra-resposta, né? Foi como dada como uma reformulação, que os coríntios mandaram para Paulo uma carta, e ele simplesmente devolveu com esta carta aqui, a primeira carta aos coríntios, apontando exatamente quais seriam, como a doutrina, né, de como você viver de forma coerente, de acordo com Cristo, bem como apontando, porque, lembremos, né, a primeira carta aos Coríntios é a única carta do Novo Testamento, ou seja, de toda a Bíblia, que vai trazer instruções específicas a respeito do culto cristão. Ele vai dizer quem deve falar primeiro, o que é que deve falar, como deve acontecer, a organização, chamado de culto racional, né? Na verdade, você deve ter essa organização, porque senão vira bagunça, né? Ele até compara uma igreja que, de fato, pratica a sua atividade ser uma organização como se fosse até um hospício, né? Então, ninguém vai entender absolutamente nada. Então, é a única carta do Novo Testamento que vai trazer instruções sobre o culto cristão. Nessa carta, ele vai tratar que a igreja tinha divisões, tinha cristãos que estavam praticando imoralidade, tinha irmãos que estavam processando o outro irmão, tinha doutrinas erradas a respeito de comida, a respeito, de fato, de como se apresentar no culto sagrado. Então, inúmeras outras coisas que vamos tratar a respeito, em caso específico lá, em cada capítulo, tá? E aí a pergunta fundamental, Cleito, qual é o propósito exatamente dessa carta do 1 aos Coríntios? O propósito da carta aos 1 Coríntios primeiro, identificar ou apontar ou evidenciar quais foram os problemas presentes na igreja da carta dos Coríntios. Desculpe, na igreja presente na cidade de Coríntios. Ele disse, opa, a igreja está apresentando imoralidade, perversão, doutrinação errada, houve aí, na verdade, divisão, e a divisão, de fato, sempre, em qualquer momento, né, atrapalha aí a andança da igreja, porque, inclusive, essa ideia de dons espirituais, Paulo, ele vai tratar, ele entende que seja tão importante a ideia dos dons espirituais, essa unificação da igreja, como corpo do Cristo, cada nosso membro, mão, perna, braço, tronco, cabeça, olhos, boca, nariz, tudo tem uma função no corpo. E é justamente essa conjuntura que, de fato, vai facilitar que você faça suas atividades do dia a dia. Então, ele, na verdade, vai comparar a igreja a esta funcionalidade do corpo humano. Mas ele diz que cada um vai ter os seus dons espirituais. E essa ideia da unificação da igreja, através da execução dos dons espirituais, ele vai apontar em 3 cartas, em 3 epístolas. Em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo 12, e em Efésios capítulo 4. Veja que, na verdade, o próprio apóstolo já tinha uma grande preocupação a respeito dessa ideia de unificação do corpo do Cristo, bem como através dessa unificação, que é a junção, né, justamente de dons, né, de atribuição, de exercícios, de atividades, que é justamente que vai concretizar o papel da igreja, que é, de fato, levar o evangelho para toda criatura, visando sempre a conversão, né, das pessoas que estão, dos pagãos, ou dos imorais, das pessoas que estão no mundo, né? Então, veja que Paulo já tinha essa grande preocupação. Então, o propósito inicial vamos identificar quais são os problemas, e, em segundo momento, depois que eu identifico o problema, vou apresentar a solução. Então, ele identifica o problema e apresenta a solução, passando a ensinar aos clientes como viver para Cristo de uma forma correta, dentro, inclusive, de uma sociedade corrupta, porque a igreja, de fato, ela era uma célula que estava entupida de problemas, e ao seu redor tinha um mundo extremamente depravado, imoral, perverso, deprimente, e que, de fato, a igreja ele tinha que curar a igreja para que a igreja, de fato, entendesse o seu papel para passar a guerrear com o mundo. Porque a igreja e o mundo
naquele momento, estava se unindo. E aí criou-se um grande problema na igreja de 1 Coríntios. E aí tem essa ideia maravilhosa da carta aos 1 Coríntios, tá? Então, propósito, identifica problema e apresenta a solução, tá? Qual é o título e o destinatário, né? Primeira carta aos Coríntios, de fato, a carta recebeu um nome, né, dos destinatários, porque Paulo escreve a carta e remete para a cidade de Corinto, né? Onde justamente estava localizada uma igreja que ele fundou, né? Diferentemente da carta aos Romanos, porque a carta aos Romanos ele enviou a carta para uma igreja que ele não havia fundado, né? Então aqui não. Aqui ele tinha, de fato, o registro geral. No registro geral lá, tinha lá a paternidade lá, apontando como Paulo, que de fato ele passou pela cidade, ele passou a pregar nas sinagogas e posteriormente conseguiu atingir um grande contingente, né? E passando lá a fundar essa importantíssima igreja primitiva, né? Tá? Então, o título Coríntios, porque de fato a carta foi destinada, teve como destinatário os cristãos que lá moravam e congregavam na cidade de Corinto, tá? Cleito, como é que a gente pode perceber isso? Muito simples, né? Vamos entender aqui o caráter específico para Corinto, né, como destinatário, e o caráter geral que ele disse que era para todos os cristãos. Onde é que vamos encontrar isso? Por favor, abramos nossa Bíblia em primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 2, porque ali ele vai dar essa ideia. A primeira carta aos Coríntios, do verso 1 ao verso 2. Muito simples, né? E na primeira carta aos Coríntios, né, o capítulo 1, no verso 1 e verso 2, vai tratar sobre o prefácio, sobre as saudações que ele faz, a saudação que ele faz, e a ação de graça. E ele assim ele diz no primeira carta aos Coríntios. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo. Junto com o irmão Sóstenes, que daqui a pouco vamos saber quem é Sóstenes, quem é esse cara que vai estar logo aí no preâmbulo, né? Esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Então, na verdade, ele já vai apontar a igreja, a célula, né, a unidade eclesiástica que estava na cidade de Corinto, né? Por isso que o nome, o título, Corinto, porque o destinatário era os Coríntios. Então, escrevo eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, junto com Sóstenes, escreva esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Chama a atenção que eu utilizo a nova versão, né, a minha versão, a minha Bíblia. E ele fala, além de escrever para todos os cristãos que estão em Corinto, eu escrevo a todos os que, pela união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. É o que em Romanos chamamos realmente, são os galhos, né, que foram enxertados na árvore santa, né, de Deus, tornando-se o povo de Deus por meio da fé, por meio da confissão de fé. E ele fala esta carta também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Porque essas cartas, via de regra, a gente acredita, muitas pessoas acreditam que essas cartas estavam direcionadas apenas para aquela igreja. Mas as igrejas que foram fundadas por Paulo tinham um pacto entre elas dessas cartas serem circulares, ou seja, a carta que foi escrita para os filipenses vai para Corinto, de Corinto vai para Efésios, Efésios vai para Colossenses, Colossenses vai para Esmina vai para Tiatira vai para Capadócia. Então, elas giravam, porque justamente ela tem esse caráter amplo, geral e específico, combativa, justamente a práticas, né, recorrentes do ser humano. Né? Muitas vezes são problemas que encontramos em Corinto, encontramos hoje facilmente em inúmeras igrejas brasileiras. Né? Então veja que ele escreve para o Corinto, que de fato destinatário aos Coríntios, mas também a todos aqueles que são adoradores de Deus, né, como único Deus, e Jesus Cristo como nosso como Senhor Salvador, e assim se tornando povo de Deus. Então ele escreveu para os Coríntios e secundariamente para o povo de Deus. Isso conforme está presente no primeiro livro ao Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, tá? E exatamente como é a cidade de Corinto, né? Qual a identificação de Corinto? Na verdade, a cidade de Corinto é uma cidade grandiosa, uma cidade que tinha grande importância ali para o Império Romano. Era uma cidade que a gente chamava de
era uma grande cidade cosmopolita, né? O que quer dizer uma cidade cosmopolita? É aquela cidade que, de fato, ela abrange, ela recebe, ela recepciona inúmeros cidadãos de todo o mundo, né? Então, inúmeras pessoas, inúmeros turistas, inúmeros imigrantes moravam na cidade, né? Cosmopolita, porque inúmeras culturas de um único local. Isso aqui é justamente cosmopolita, aquele sujeito que não está preso às suas fronteiras geográficas. Aí você pode sair, você pode. Eu sou brasileiro, eu posso estar morando lá na Argentina ou lá em Corinto. Então, Corinto era uma cidade de grande importância para o Império Romano e que recebia inúmeras pessoas. Essa cidade, ela possuía um porto, né? Então, era uma cidade portuária. Então, ela tinha um porto que era o principal centro de comércio. Porque, de fato, toda a rota que saía do norte para o sul ou do leste para o oeste tinha como base um ponto de parada lá em Corinto. Então, uma cidade que recebia muito imposto, era uma cidade que tinha condições, era uma cidade de grande importância para o mundo, era uma cidade, de fato, que tinha esse canal de comunicação com inúmeros povos. Esse foi um dos motivos que Paulo, no fim da sua segunda viagem missionária, que daqui a pouco vamos apontar, ele passa a apontar, nós vamos passar lá para Corinto. Lembrando que Corinto ficava na Acaia, né? E o que significa Acaia? Acaia significa Grécia. E qual é a capital da Acaia, que é a Grécia? Era Corinto. Veja a grande importância dessa cidade. E Paulo, ele passa por duas grandes cidades lá na Acaia. Quais são essas duas grandes cidades? Primeiro ele passa em Atenas, depois que ele passa em Atenas, ele passa em Corinto. E Corinto é mais importante do que Atenas naquele momento, porque Corinto era o berço comercial, né, do Império Romano, porque ali passava, todos os navios tinham que passar ali, pagar tributo e ter todo tipo de contato. Então, a disseminação da palavra de Deus numa cidade como essa era de fundamental importância. Então, veja como o apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja, ele teve essa visão bastante estratégica para levar, né, e alcançar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as pessoas com mais facilidade. Ele foi para os grandes centros urbanos, né? Capital da Acaia, ele fundou a igreja lá em Corinto. A capital da Macedônia, que era Tessalônica, ele fundou a igreja lá. Depois ele foi para Roma, apresentou lá em Roma. Foi para a região Frígio-Galácia, beleza. Antioquia da Pisídia, passou Icônio, Listra, Derbe, Panfilha, Perge, tudo ele passou. Então, na verdade, veja que as principais regiões, Paulo simplesmente apontou, a Ásia Menor, qual a capital da Ásia Menor? Efésios, passou em Efésios, criou uma célula lá, uma igreja. Então, ele é um cara extremamente estratégico, muito importante, né, essa andança e essa visão estratégica deste apóstolo, tá bem? Então, era uma cidade cosmopolita, porque recebia muitas pessoas, tinha um porto, que era um centro de comércio, era a cidade mais importante da Acaia, diga-se, era a capital da Acaia, que era o Corinto, era chamada de um império em miniatura, ou império reduzido a um só estado, porque, de fato, concentrava riqueza, concentrava uma importância econômica, concentrava um contingente populacional muito grande. Lembremos, é óbvio que o contingente de pessoas que acessavam o Corinto, ela era volátil. Na verdade, você não encontrava essas pessoas paradas lá o tempo todo. Então, elas chegavam, né, descansavam, recarregavam os navios e seguiam o seu destino, tá? Essa cidade era uma cidade nova. Porque o que aconteceu em 146 depois de Cristo, antes de Cristo, 146 anos antes de Cristo, Roma tentou atacar a Grécia e Corinto, de fato, criou resistência. Então, Roma praticamente deixou a Acaia, a Corinto, a cidade de Corinto, totalmente destruída. Mas Júlio César, quando de fato se tornou imperador, depois que teve justamente aquela vitória lá contra os gauleses, e volta e atravessa o Rubicão e domina Roma, tem morte de Pompeu, aquele negócio todo, se torna imperador. Então, Júlio César, ele entende a importância de Corinto. A importância no mapa, a importância marítima, a importância econômica, e reconstrói essa cidade em cerca de 46 anos antes de Cristo. Então, como a história de Paulo aconteceu lá por volta de 40, 50 depois de Cristo,
é uma cidade que tem um pouco mais de 100 anos de reconstruída. Então, é uma cidade nova, tá? Havia muita idolatria e imoralidade nessa cidade. Corinto é considerada uma acrópole. O que quer dizer uma acrópole? É uma cidade alta. Por que uma cidade alta? Porque Corinto ele ficava no alto de um planalto, né? Seja por uma questão estratégica de guerra, porque ela podia se defender com grande facilidade, seja por uma questão de organização marítima, né? Até porque ela podia revisar, né, exatamente quem entra, quem sai, e organização de posto, de porto, né? Quem entra, quem sai, navios, tal, essa questão toda. Então a cidade foi estrategicamente construída, por isso que ela é chamada de uma acrópole. Construída a 600 metros, mais ou menos, acima da linha do mar. Tem um grande problema dessa questão da imoralidade e a idolatria, porque no alto, o edifício mais proeminente da cidade, maior, de grande, né, de um edifício gigantesco, é um templo dedicado a Afrodite, né? Afrodite, que é uma deusa grega, vinculada à chamada deusa grega do amor, né? E lá viviam cerca de 1000 sacerdotisas, diga-se, prostitutas religiosas, né? Então, essas mulheres ficavam lá durante o dia e, justamente no pôr do sol, elas desciam para o porto. Pensei, 1000 mulheres prostitutas descendo para o porto justamente para oferecer o seu serviço. Então, isso trazia para a cidade essa pecha de imoralidade, essa pecha de idolatria, né? Então, essas prostitutas religiosas, né, que eram sacerdotisas do templo de Afrodite. Veja que o quão Paulo teve que combater, tá? E essas mulheres, ela recebia, obviamente, tinha muitos homens, né, que utilizavam esses seus serviços, e a partir dali, como a cidade era muito imoral, o sinônimo de corrupção, de fato, da cidade ficou tão evidente que o sinônimo da cidade de Corinto se tornou o nome corintianizar, que apenas diz, vamos corintianizar hoje. Isso quer dizer o quê? Vamos praticar imoralidade, vamos beber, vamos no prostíbulo, vamos praticar roubo, vamos bagunçar. Então, veja o tamanho, a loucura que essa cidade era, né? O sinônimo de corintianizar quer dizer praticar depravação. E o apóstolo Paulo identificou com grande maestria o público que existia nessa cidade. Veja só como o mundanismo lá era gigantesco, né, nesse sentido. Leiamos, por favor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Onde Paulo vai dizer assim, ó, vocês sabem que os maus, os perversos, os ímpios, eles não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, ou seja, os que moravam lá em Corinto, que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, aqui ele já identifica exatamente o que se encontrava naquela comunidade, né? Então, ele diz, não se junte com essas pessoas, porque se você se juntar aí, você vai ter problema, você vai ser contaminado, né? Mais à frente vamos tratar a respeito disso. Então, ele bem identificou exatamente qual era o público, né, mundano que tinha lá na cidade de Corinto, tá? Cleito, e como aconteceu a formação da igreja? A formação da igreja aconteceu de uma forma bastante magnífica, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Paulo é chamado, né? Ele estava justamente na Antioquia da Síria, o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé faz a primeira viagem missionária, passa por Panfilha, por Perge, tem aquela questão lá com o mago, posteriormente vai para a Antioquia da Psídia, ele faz aquele relato histórico fantástico, né, que está em Atos capítulo 13, uma coisa magnífica, um dos maiores. Na verdade, eu acredito que em todas as igrejas ele apresentava aquele argumento,
né, a respeito do Cristo Jesus, que estava nas Escrituras, que Deus, de fato, sempre esteve com Cristo e moveu todo o Antigo Testamento para o aparecimento do Cristo, o surgimento do Cristo Jesus, que o Cristo Jesus foi morto pelos patrícios judeus, posteriormente morte de cruz, depois ele vem e ressuscita, e estando viva fisicamente até a data de hoje. E aí, a partir que ele apresenta isso em Antioquia da Psídia, ele tem que sair da cidade, porque, de fato, as mulheres de alta posição já estavam influenciando, ele vai para Listra, né, encontra lá na cidade de Icônio, depois de Icônio ele sabe que queriam matar ele, vai para Derbe, depois de Derbe, de fato, desculpa, quando ele entra em Listra, ele é apedrejado, né, posteriormente ele vai para Derbe, depois ele volta replantando, deixa os presbíteros. E aí, ele finaliza a primeira viagem missionária dele pela região Frígio-Galácia, né, onde, de fato, vamos encontrar a Epístola dos Gálatas, que é justamente referente a essa primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, esse homem tem o contencioso lá, porque os judeus queriam que todos os novos convertidos tivessem que circuncidar, e aí, na verdade, isso vai para Roma, vai para Jerusalém, tem essa discussão, ele volta. Tem a discussão com Barnabé, em razão de Marcos, ele fica só, escolhe Silas, aí ele pega um exército, né, vem com Silas, Timóteo Silas, Timóteo e Lucas, né? E vai também para a segunda viagem missionária. Ele tenta entrar na Ásia, o Espírito de Deus não permite. Ele tenta ir para Bitínia, que é o norte da Ásia, também, da norte da Galácia, também não permite. Então, quando ele chega em Mícia, que ele vai para Troade, de fato, ele recebe o sonho, não, vamos para Macedônia. Quando ele vai para a Macedônia, de fato é a Europa, quando ele pisa na Europa, ele tem um contato com a cidade de Filipos. Lá na cidade de Filipos, todos nós já sabemos, aquela questão de Lídia, a questão do carcereiro, posteriormente ele vai para Tessalônica. Quando ele vai lá para Tessalônica, de fato, lá os caras estão querendo matar ele vai para Bereia. Para Bereano, que nós sabemos que é aqueles que consultam a palavra de Deus, depois da Bereia, ele entra na Caia. A Caia quer dizer Grécia. Então, quando ele entra na Grécia, ele entra na primeira cidade, que é de Atenas. Na Atenas, ele tem a contenda com os estoicos e epicúreos, esses caras da linha dos filósofos gregos, os caras de grande conhecimento. Depois de debelar com os caras no Areópago, esse camarada simplesmente entra em Corinto. E aí, justamente, ele, no finalzinho da segunda viagem missionária, onde vamos encontrar lá em Atos capítulo 17, lá, vamos tratar a respeito, ele chegando na cidade de Corinto. Nessa cidade de Corinto, é bastante interessante. Quando ele fica na cidade de Corinto, ele vai ficar lá por cerca de 1 ano e meio, né? Ele vai encontrar a Priscila e Áquila, né? Que são 2 judeus que foram expulsos de Roma, porque Roma estava passando por uma grande fome. O imperador disse, não, vai passar fome aqui? Não, deixa os necessitados apenas com os romanos. Aqueles que são de outra cidade voltam para sua cidade. Por isso que Priscila e Áquila foi expulso de Roma por ordem do imperador Cláudio, né, e passa e chega na cidade de Corinto. Quando chega em Corinto, os dois, Priscila e Áquila, juntamente com Paulo, passam a construir tendas que eles precisavam sobreviver. Né? Paulo não recebia ofertas, né, da igreja para si. Né? Ele recebia oferta para dar para os pobres. Então, Paulo, chegando na cidade de Corinto, né, ele se depara com uma cidade de extrema moralidade. E ali, todos os sábados, ele ia para a sinagoga. Mas, a partir do momento que ele apresentava aos judeus acerca do Cristo Jesus, os judeus passaram a xingá-lo. Ele sacode a capa, eu não quero não, problema seu. Se você se perder, é por vocês. Vou cair fora. Vai embora da sinagoga. Quando ele vai embora da sinagoga, ele, de fato, antes, ele ainda, quando estava na sinagoga, quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, ele passa a se dedicar exclusivamente à palavra de Deus. E é quando ele tem a contenda com os judeus. E aí ele passa a morar de uma forma bastante estratégica, numa casa ao lado da sinagoga, na casa de Tício Justo, né, que a maioria dos eruditos passa a contar que é o mesmo Gaio que ele passa a mencionar em Romanos, que é a pessoa que, de fato, que é o hospedeiro dele em Corinto. Tá? Posteriormente, ele consegue batizar Crispo, que é o chefe da sinagoga. Pensa, ele saiu da sinagoga para não falar com os judeus, mas deixou a ramificação dele lá. E Crispo, de fato, se torna um dos discípulos dele. E a partir dali, eu acho que em Atos capítulo 18, que é a história toda de Corinto, vai estar presente em Atos 18, ele traz uma história bastante interessante, que Paulo fica com medo da cidade de Corinto.
Porque a imoralidade, a perversidade, a depravação, a loucura, o crime, a esculhambação, a prostituição estava presente todos os dias. Então, de fato, ele fica com medo e tímido para apresentar a palavra de Deus. É quando lá em Atos, capítulo 18, verso 9 e 10, o Cristo Jesus aparece na televisão, meu amigo. Não tenha medo não. Fale abertamente que mal nenhum vai acontecer com você, porque aqui temos inúmeras pessoas que são adoradores do Cristo Jesus. Então, continue fazendo o seu trabalho. Lembra lá de Elias, lá? Primeira carta de Reis, capítulo 19, lá, volta do verso 14, onde justamente ele diz, sou eu, apenas eu. Não, vai ter mais de 7 mil guardados. Mesmo jeito que Cristo diz, vai, continue, meu irmão, que você tem seus soldados aqui. Eu tenho o meu exército aqui que vai lhe ajudar. E que, de fato, ajuda. Então, a partir dali, Paulo passa a pregar com muito mais força durante 1 ano e meio nessa cidade de Corinto. Posteriormente tem uma contenda, porque Gálio se torna governador da província da Caia, e por ser um cara bastante aberto, os judeus vão lá e segura Paulo e leva para o tribunal. Leva para o tribunal, esse cara puna esse camarada, que esse cara está querendo perverter o judaísmo, né? Está querendo ensinar o Deus de outra maneira contra a nossa lei. E quando Paulo vai tentar se defender, Gálio fala, não, meu amigo, não tem nada a ver com isso, esse cara não cometeu crime, esse cara não cometeu nada, nenhuma falta grave que mereça ser punido sob as leis romanas. Então, resolvam entre vocês, expulso ele lá do próprio tribunal. E aí, o que acontece? Porque, inclusive, Gálio até aponta, né? Gálio aponta até de uma forma interessante. Essa discussão de Paulo só trata de palavras, nomes e leis. Então, resolvam vocês mesmos, tá? Quando expulso ele do tribunal, Sóstenes, que nós acabamos há pouco tempo lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, né? Paulo diz, eu, Paulo, vos escrevo com a ajuda do meu amigo Sóstenes. Quem é Sóstenes? Chefe da sinagoga. Então os judeus pegam Sóstenes com raiva e surram o pobre coitado perante o próprio tribunal. E Gálio simplesmente pouco liga para isso. E aí o que acontece? A história de Corinto, de fato, cerra praticamente com a surra de Gálio. Porque posteriormente Paulo vai para a província da Síria. Depois, quando ele chega em Secreia, ele raspa a cabeça, né? Porque, na verdade, ele fez um voto de nazireu, né? Um nazireado, por algum motivo. A Bíblia não relata qual foi o motivo que ele raspou a cabeça, mas ele tinha um voto que foi cumprido. Posteriormente, ele chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila e vai justamente andar novamente. Ele vai para Jerusalém. E quando chega, achando que ele está em Éfeso, é quando Apolo chega em Éfeso. Por que eu estou falando de Apolo? Porque Apolo chega em Éfeso, é um cara, um judeu de Alexandria, que era uma grande cidade naquele momento, tinha uma grande biblioteca, e simplesmente esse homem, chamado Apolo, de Alexandria, tinha uma boa oratória, tinha uma boa retórica, era um bom conhecedor das escrituras, mas tinha um conhecimento acerca do batismo de João. Então, Priscila e Áquila recolhe ele, doutrina ele no cristianismo, e aí o cara passa a pregar. Posteriormente, acho que ele acha o Éfeso um lugar muito enfadonho e vai para Corinto, quando, de fato, ele recebe cartas dos irmãos de Éfeso para poder pregar lá em Corinto. E lá, de fato, de tamanho sucesso que ele conseguiu conquistar na cidade de Corinto, que ele passou a ter um grupo exclusivo para ele, tá? Então, essa é a história de criação da igreja de Corinto, referente a Paulo. Veja a grande importância desse homem, o quanto ele enfrentou, porque ele ficou fraco e com muito medo, né? É bem complicado. Lá em Romanos 16, passa a apontar que Gaio era hospedeiro. Romanos 16, verso 23, diz que o hospedeiro de Paulo, lá na cidade de Corinto, era Gaio. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, diz que Paulo apenas batizou Crispo, que era o chefe da sinagoga, e Gaio, né, que de fato que é esse judeu que tinha uma casa ao lado não judeu, que tinha uma casa ao lado da sinagoga, que hospedou Paulo. Tá bem? Esta é a história da formação da igreja de Corinto, o qual Paulo mandou essa carta maravilhosa, tá? Problemas encontrados na igreja de Corinto, vamos rebater aqui algumas vezes, que já mencionei aqui, dissensões, né? Era uma igreja fortemente marcada por ela ser fracionária, sectária e ter muitas dissensões.
Dentro da igreja existiam 4 grupos distintos. Um grupo que dizia, olha, eu sou de Paulo, eu vou seguir exatamente a doutrina de Paulo. Outros diziam, eu vou seguir a doutrina de Apolo, que eu acabei de informar, um judeu que morava em Alexandria, chegou em Éfeso ele foi doutrinado por Priscila e Áquila, era um versátil, né, na oratória, falava muito bem e muito conhecedor das escrituras públicas, das escrituras sagradas, e a partir desse conhecimento ele ficou em Éfeso, criou justamente lá, apresentou o evangelho lá e posteriormente foi para Corinto. Então, em Corinto, criou-se um grupo, né, um grupo de fãs de Apolo. Outro, de fato, provavelmente Pedro, considerado de Cefas, né? Pedro também deve ter dado uma passada lá em Corinto e na sua passagem ele deixou lá um grupo, né, que era fã também de Pedro, então doutrinado por Pedro. E outro que diz, rapaz, não sou Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, eu sou apenas de Cristo. E aí é o grande. Na verdade, acaba sendo um complicador, porque Cristo Jesus é o nosso norte. Mas, de fato, os nossos pastores são justamente aqueles que irão nos doutrinar, aqueles que vai nos dar os devidos direcionamentos a respeito das escrituras sagradas e até do próprio Cristo Jesus. Então, essa ideia de autossuficiência, ela se torna um pouco complicado, né? Somos dependentes de Cristo, mas a importância do pastor é de supra-importância, né? Porque ele, de fato, são os mensageiros de Deus e está aí para nos ajudar, nos exortar, nos ensinar, né? Tudo de forma bastante sagrada, uma vez que são ministros do Senhor, tá? Então, existia essa secção, então existia esse fracionamento. 4 grupos dentro de uma igreja. Então, provavelmente, esses 4 grupos não se falavam, porque cada um tinha a sua doutrina. E aí, Paulo apresenta uma palavra bastante incisiva. Ele diz, Cristo foi dividido em várias partes, foi? Oxê, e aqueles que me seguem, fui eu que fui crucificado? E fala, vem cá, eu batizei vocês em nome de Paulo? Pedro batizou vocês em nome de Pedro? Apolo batizou em nome de Apolo? Não, gente. Cristo é um só. Então, de fato, não precisa ter esse sectarismo dentro da igreja, esses grupos, essas divisões. A igreja ela deve guardar a sua unidade, tão bem definida e defendida na carta aos Efésios. Muito bem. Para mim, a definição da unidade da igreja em Efésios capítulo 4 é perfeita. Tá? Então, tinha essa dissensão. Outra questão da imoralidade que nós já apontamos lá em Efésios, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9 e 10. Justamente o que estava rodeando a igreja, que era o mundanismo, né? E o problema é que esse mundanismo estava indo para dentro da igreja, porque de fato ali tinha um membro que estava tendo relações sexuais com a madrasta. Tinha membros, de fato, que estava processando outro irmão da mesma igreja, buscando os tribunais em desfavor do outro. Então, são coisas inaceitáveis dentro da igreja. E, de fato, isso deve ser resolvido internamente, já que todos são filhos de Deus, fazem parte do povo de Deus, todos comungam a mesma confissão de fé, então pode ser resolvido entre si, né? Então, tinha a questão da dissensão, tinha a questão do mudanismo que estava ao redor da igreja, mas os muros da igreja tinham caído praticamente de forma metafórica, e esse mundo invadiu a igreja. O povo estava comendo comida oferecida aos ídolos, estava havendo imoralidade sexual dentro da igreja, estava havendo o culto sem qualquer racionalidade, o culto, a organização do culto estava sendo feita de qualquer jeito, um falava línguas, outro profetizava, outro gritava, porque cada grupo estava na mesma célula, mas cada grupo seguia uma doutrina, uma organização diferente. Pense que, de fato, estava parecendo um hospício mesmo, né? Então, estava uma grande loucura, o qual Paulo teve, sim, que apontar. E, dado esses problemas de imoralidade, inclusive chama a atenção, que Paulo não só dizia que essas pessoas deveriam ser admoestadas, advertidas, ser chamada a atenção. Eles tinham que expulsar essas pessoas, né? Como vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 13. Né? Veja que Paulo disse, aí não vai ter mais conserto. Ele deve, de fato, se reconciliar com o Senhor, mas ele deve ser afastado da unidade santa. Esse cara aí vai contaminar todo mundo.
A pergunta bastante interessante, que é muito feito quando lemos a primeira carta aos Coríntios, os livros, as duas epístolas destinadas aos Coríntios. Quantas cartas Paulo escreveu para os Coríntios? Né? Na verdade, o próprio texto nos aponta que são 4. Né? E apenas temos duas cartas. A primeira carta aos Coríntios, que de fato é a segunda, e a segunda carta aos Coríntios, que de fato é a quarta. Mas vamos desvendar isso, né? Na verdade, segundo o texto sagrado, extraindo a informação da primeira carta aos Coríntios, que aponta que houve uma carta, e a segunda carta aos Coríntios tem aponta que também teve uma outra carta anterior, então são 4 cartas, tá? Como, Cleiton, podemos afirmar que foram 4 cartas aos Coríntios? Abramos, por favor, nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, vai dizer assim, vai tratar sobre a carta perdida. Por que a carta perdida? Porque até hoje não foi encontrada. Até hoje essa carta não foi encontrada, então ela é considerada, foi desaparecida, né? Olha só como é que em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, diz. Na outra carta, olha, ele está na primeira carta aos Coríntios. Na outra carta, ou seja, na carta antecedente, que eu escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Então, veja que já era uma carta de recomendação. Então, a carta anterior ele já recomendava, rapaz, não se junte com gente que não presta. Porque, de fato, eles não tem nada a oferecer. Daqui a pouco vamos tratar a respeito do que tem no capítulo 5. Então, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, vai tratar sobre a carta perdida. Tá? Mas tem uma ideia bastante interessante. Alguns eruditos, né, passam a apontar que essa carta perdida, essa carta mencionada em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, é a passagem que está aí presente em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 a 18, e 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Porque são recomendações em desfavor desta junção do povo de Deus com gente imoral. Tanto é que fala, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11, verso 14, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim, ó, não se juntem com descrentes ou com gente imoral para trabalhar com eles, pois como é que é o certo pode ter alguma coisa com o que está errado? Como é que a luz vai se juntar com a escuridão? No verso 15 ele vai dizer, como podem Cristo e o diabo estar de acordo, estar juntos? Então veja que esse texto remete àquela carta que foi perdida, de não ter parte com gente imoral. Já em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 1, ele também vai dizer sobre a purificação, né, de você não ter parte, né? Ou seja, alguns eruditos vão apontar que essa carta perdida foi inserida na segunda carta aos Coríntios. Já na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, vai falar também que houve uma outra carta. É a chamada de carta severa. Foi a carta que foi perdida. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Ele diz assim, foi por isso que eu escrevi aquela carta. Ou seja, outra carta que ele está mencionando. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês todos também estão. Então ele fala, eu escrevi aquela carta. E 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele diz assim, eu escrevi aquela carta, ou a carta anterior, muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas, porque ele estava chorando, porque a carta é chamada de carta severa. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que vocês soubessem o grande amor que eu tenho por você. Então, a carta que ele escreveu com muita angústia, com muita tristeza, é a carta severa. Então, 1 Coríntios, capítulo
1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 5, vai tratar sobre a carta perdida. 2 Coríntios, capítulo 2, vai tratar sobre a carta severa. Os eruditos vão apontar que também essa carta que ele menciona, aqui no capítulo 2, trata a respeito da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10 ao 13. Porque é quando ele se irrita, eu sou apóstolo, eu tenho direito a isso, não sou melhor do que ninguém, mas eu fiz mais do que todos eles. E aí, espancando legal. Por que ter essa discussão entre os eruditos que essas cartas que mencionadas como perdidas ou mencionadas no texto, mas não apresentadas na Bíblia, foram inseridas dentro da carta aos Coríntios? Porque a gente tem que levar em consideração que, inclusive, eu concordo. Eu concordo com essa ideia que essas 4 cartas aos Coríntios está resumida nas 2 cartas aos Coríntios. Porque a gente tem que levar em consideração que a Bíblia, naquele tempo, ela não era dividida em capítulos e nem versículos. A Bíblia somente foi dividida em capítulos lá no século XIII, né? Quando Stephen Langton, justamente lá em 1227, ele vai dividir as escrituras, né, em cerca de 1189 capítulos. 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Então, veja, antigamente a leitura da Bíblia era corrida, né? Não tinha capítulos. E ela somente foi separada em versículos no século XVI, ou seja, quando Robert Stignier, ou mais considerado como Stephanus, né, lá em 1551, ele simplesmente dividiu a Bíblia em versículos, em 31.102 versículos, sendo 23.000 no Antigo Testamento e 7.000 no Novo Testamento. Então veja que, como não havia essa divisão de capítulos e versículos, possa ser que, no meio do caminho, a igreja colocou aquela carta junto com as que foram apresentadas para serem canonizadas. Eu não discordo, porque o tom, a ideia, um exemplo, a carta perdida apontada em 1 Coríntios, o tema, não se junta com os imorais, foram de fato repetidos na segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 6 e capítulo 7. Da mesma maneira que a carta severa, se a gente lê o 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 13, o tom de irritação, de indignação do apóstolo é muito forte. É uma carta bastante expressiva. Não possa ser que ela mencione a respeito, possa ser que essas 2 cartas, então, perdidas, estejam dentro das 2 cartas aos Coríntios que nós conhecemos, tá? Porque, de fato, tem essa similitude. Qual seria o versículo-chave do livro do 1 aos Coríntios? Por favor, abram sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Versículo-chave. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele vai tratar aqui sobre justamente essa ideia da dissensão, né? Essa dissensão que existia na igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não hajam divisões entre vocês. Que não haja dissensões, que não haja fracionamento, que não haja secções, né? Não haja divisões, não haja grupos, subgrupos dentro da igreja. Sejam completamente unidos num só pensamento, em uma só intenção. Porque, de fato, a igreja que segue essa ideia, ela prospera, né? Ela, de fato, ela consegue levar o evangelho para toda criatura, tá? Então, isso tem uma grande importância para todos nós, a ideia de uma igreja unificada, uma ideia de uma igreja que não tem discussões, brigas, doutrinas diversas, grupo querendo tomar espaço de outro. Temos que entender, de fato, que a igreja é um espaço que todos nós devemos dar as mãos e fazer o melhor na medida de suas possibilidades, a fim do crescimento do reino de Deus e conquistar novas conversões.
Então, esse é o versículo-chave, porque, de fato, a igreja estava uma grande bagunça, tá? A autoria, muito simples, né? A autoria é um livro autografado, é um livro, de fato, que o autor aponta quem está escrevendo, né? A ideia de que Paulo é o escritor desta carta foi definido por todos os pais da igreja. Cleito, o que são pais da igreja? Pais da igreja são aqueles homens que tiveram contato com os apóstolos, né? Logo após os apóstolos ainda em vida, tiveram homens que tiveram contato com esses apóstolos e passaram a essa doutrina, né? Que de fato eles tiveram contato pessoal. E aí vamos encontrar Clemente de Roma, que escreve cerca de 95 depois de Cristo. Ele vai apontar que o autor da igreja da carta aos Coríntios, ele chama de Bendito Paulo, o apóstolo, né? Então, de fato, seria o apóstolo Paulo, o escritor desta carta. Esta ideia também está presente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que ele vai dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer, eu, Paulo, eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e escrevo em conjunto com o meu amigo Sóstenes, que é o chefe da sinagoga, né, lá da igreja de Corinto, e que de fato foi aquele que apanhou lá no tribunal de Gálio, e Gálio não fez nada, os caras seguraram ele e espancaram o pobre do coitado, mas ele estava lá ainda, mesmo depois da surra, continuou no evangelho, ele diz, ó, escreva em conjunto com o meu amigo Sóstenes, que está aqui junto comigo, e escreva essa carta para Corinto, escreva a todos que de fato professam o cristianismo, tá? Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 21, ele também fala, escrevo isto com minha própria mão, saudações de Paulo. Então, o próprio texto aponta que o seu autor é Paulo de Tarso, tá? Essa carta foi escrita por Paulo, essa carta foi auxiliada por Sóstenes, o chefe da sinagoga, de uma das sinagogas na cidade de Corinto. Essa carta provavelmente foi levada por Timóteo, porque Timóteo, Paulo, vendo que estava uma grande confusão em Corinto, manda Timóteo, de fato, para ser o bispo de Corinto, lá, 1 Coríntios, capítulo 6. Então, escrita por Paulo, auxiliada por Sóstenes, levada por Timóteo, e foi uma carta-resposta a outras cartas. É uma carta que os próprios coríntios mandaram para Paulo. Quando os coríntios se depararam com um grande problema lá que tinha na igreja, eles escreveram uma carta a Paulo perguntando sobre algumas doutrinas. Cleito, como é que você pode comprovar isso que você está falando? Por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Olha só o que é que a Bíblia nos diz. Ele fala assim, agora, quando Paulo foi tratar acerca de perguntas sobre o casamento, aí ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então, os coríntios perguntaram a Paulo a respeito do casamento. Vocês dizem que o homem faz bem não casar. E depois ele vai falar no capítulo 7 a respeito do casamento, tá? Então, houve uma carta anterior dos coríntios perguntando a respeito de algumas doutrinas que estavam acontecendo na igreja. Também, Paulo escreveu essa carta com base nas informações colhidas pela família de Cloe. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso, né? Então, houve uma carta mandada pelos coríntios. Paulo aí responde essa carta por meio da primeira carta aos coríntios, né? Então, veja que isso já está previamente disposto no próprio texto da Bíblia, que houve a carta dos coríntios é uma carta-resposta, né? Não vou aqui mencionar a respeito de Paulo, que Paulo todos nós já sabemos, justamente o judeu convertido, aquele que perseguiu a igreja, convertido em Damasco, vai para Damasco, Ananias, por ordem de Jesus Cristo, né? Tira as escamas do olho de Paulo, e a partir dali aquele homem que era o perseguidor se torna um grande defensor do evangelho. Ele faz 3 viagens missionárias, primeiramente com Barnabé, posteriormente ele lança uma grande comitiva, indo com Silas, Timóteo e Lucas, andando aí pela região Frígio-Galácia, depois ele vai pela Macedônia, que é a atual Europa,
posteriormente ele vai pela Grécia, que é a região da Caia, posteriormente ele vai pela Ásia Menor, que é a região dos Efésios, posteriormente ele, depois de levar a grande oferta para os judeus pobres da Judéia, lá em Jerusalém, acaba sendo preso, né, mantido lá em Cesareia por 2 anos, fica sob a responsabilidade de 2 governadores, Félix e Festus, posteriormente ouvido pelo rei Agripa, de fato, não vê nada demais, e no momento de os caras tentam, existiu uma grande manipulação de retirar Paulo lá de Cesareia e mandar de novo para Jerusalém. Foi uma armação que os judeus queriam fazer com Félix. E nesse trajeto para Jerusalém, seria morto. No momento que ele saca que Festo poderia... Não, Paulo, vou mandar você de novo para Jerusalém para você ser ouvido pelo Sinédrio. Ele disse, não, agora eu apelo para César. Eu sei que no meio do caminho os caras vão me assassinar. A ideia de levar o cristianismo para Roma, porque Roma, de fato, era um local onde ele queria atingir o epicentro do mundo, né? O epicentro cultural, político, né? E econômico de todo o império. Ele foi para o coração. E no coração, lá só basta ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no último verso, de fato, o cristianismo teve um crescimento extraordinário com a chegada desse homem nessa cidade, tá? Principais personagens, né? Paulo, que é o autor das cartas aos Coríntios, que nós já mencionamos. Sóstenes, que ajudou a escrever a carta, e que, de fato, é o chefe de uma das sinagogas na cidade de Corintos. Timóteo, né? Timóteo tem uma grande importância, porque é um dos missionários, né, junto com Paulo. Ele é enviado, né, para a cidade de Corintos para auxiliá-los a respeito da doutrina. Vamos encontrar em capítulo 4, vamos encontrar em capítulo 16, né, essa remessa. Quando Paulo diz, rapaz, o bicho está pegando aí, tem que ter alguém para tentar comandar e, de fato, fiscalizar e redoutrinar esta igreja conturbada. E essa pessoa, nada mais, nada menos que Timóteo, né, o filho da fé de Paulo, né? Temos também uma grande importância os membros da casa de Cloe, né, que, de fato, diante dos problemas da carta aos Coríntios, denunciou esses problemas para Paulo, né, o fundador da igreja. Então, não como uns dedos de seta, né, não como informantes, né, mas no intuito de ver o crescimento da igreja. E Paulo, acho de forma bastante importante, ele diz, olha, eu tenho conhecimento através da família de Cloe, não estou escondendo nada. A fonte das minhas informações são fontes fidedignas, né? Só que muitas pessoas acreditam que as informações passadas por Paulo, primeiro pela carta recebida pelos próprios coríntios. Os coríntios mandaram a carta, ele recepcionou. Segundo, de informações prestadas pelos membros da família de Cloe. Mas teve também outra fonte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17, ele informa que quando ele estava em Efésios, né, escrevendo a carta aos Coríntios, ele recebeu a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então, o 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17 e 18. Estou alegre com a vinda de Estéfanas e Fortunato e Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer, ou seja, a presença, né? Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Então, esses 3 homens também passaram informações a respeito da carta aos Coríntios para o apóstolo Paulo, o qual serviu de subsídio para ele escrever essa carta tão importante, tá? Então, essa carta aí tem o principal personagem Paulo, Sóstenes, Timóteo, os membros da casa de Cloe e esses 3 coríntios, que é Estéfanas, Fortunato e Acaico. Tá bem? Mas está em presente em 1 Coríntios, capítulo 16. Datação desse livro. A datação desse livro, o mais provável que ele tenha sido escrito em 55 depois de Cristo, né? Na cidade de Éfeso, quando Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso. E durante essa terceira viagem missionária, ele aí passa a escrever essa carta e provavelmente entrega a Timóteo e manda Timóteo para a cidade de Corinto, né? Tanto é que ele vai apontar isso no capítulo 4 e no capítulo 16, dizendo, recepcione bem Timóteo, cuide bem dele, porque de fato ele está aí para fazer o bem e reorganizar, reestruturar essa igreja que não está indo muito bem. Tá bem? Então, datação 55 anos depois de Cristo, na cidade de Éfeso, quando ele fez a terceira viagem missionária.
um pouco antes dele começar a coletar os alimentos lá pela região Frígio-Galácia e pela região da Macedônia, para levar lá para os judeus que estavam passando fome lá na Judéia, tá? Porque houve uma grande fome mundial que atingiu o Império Romano e todas as províncias e todas as nações que estavam sob o jugo romano, tá? Então, Paulo, preocupado com isso, levou essa grande oferta para a Judéia. Isso vai estar bem mencionado em 1 Coríntios capítulo 16, essa coleta de alimentos. Principais doutrinas, né? O primeiro deles vai falar sobre o pecado sexual, muito interessante, que ele fala sobre a desobediência ao plano de Deus para o casamento e a família, porque o cara estava praticando adultério e o cara tendo contato com as sacerdotisas, né? Com essas prostitutas, né? Cultuais que ficavam no templo de Afrodite lá no alto do Planalto, né? Então era um templo gigantesco. Então tinha homens que estavam praticando o adultério, seja com outras mulheres ou seja com essas prostitutas cultuais. Então o pecado sexual tinha que ser combatido. Então vamos encontrar no capítulo 6 e no capítulo 7. A adoração apropriada, o culto racional. Paulo aqui menciona de uma forma bastante interessante. Devemos adorar o Senhor de todo o nosso coração, mas de forma organizada, né? Vamos ter lá o seu louvor, vamos ter um momento de profecia, vamos ter um momento de falar em língua, vamos ter um momento de evangelização, vamos ter um momento de dar a palavra, vamos ter um momento de encerramento, vamos ter um momento da ceia. Tudo isso ele passa a apontar aqui no primeiro livro aos Coríntios, tá? Porque a adoração apropriada, ela tem o caráter santo de Deus, capítulo 3. Né? A participação na ceia do Senhor, como ela deve acontecer? Não deve ser bagunça, para encher a barriga lá e se embriagar. O cara nasceu, o cara estava chapado. Enquanto outros, inclusive, não podia levar nada, porque era pobre, ficava com fome, o outro enchia a barriga, porque tudo que ele levou, ele comia tudo. Né? Uma coisa ridícula. Né? Uma identificação espiritual com a igreja. Né? A igreja como corpo do Cristo, como uma junção de dons espirituais. Né? Então, isso traz uma ideia, né, de coparticipação, de repartição de atribuição. Né? Isso é muito importante. Depois de pecado sexual e adoração apropriada, dons espirituais. Essa que eu gosto bastante. Né? Ele fala que as capacitações divinas para o ministério, isso vamos encontrar, e essas capacitações divinas não são dadas de forma humana, elas são conferidas, elas são concedidas pelo Espírito Santo. É muito interessante essa ideia da intercessão da Trindade, né? Não vai dizer, olha, a atribuição quem deu é o Espírito Santo, mas quem capacita é Deus, é Jesus Cristo, que de fato ele coloca, vamos botar mãos à obra, porque de fato é para o crescimento da igreja. Então a ideia dos dons espirituais, essa manifestação que necessita de uma unidade da igreja. Que a igreja onde só tem quem profetiza é uma igreja morta. Uma igreja que só pessoas que falam em língua é uma igreja morta. Uma igreja que tem só quem anima é uma igreja morta. Uma igreja que só tem louvor é uma igreja morta. Então, de fato, precisa ter essa conjuntura, esse corpo, essa função, onde quem dá essa liga, né, quem faz essa junção de cada dom espirituais, segundo a própria Bíblia, é o Cristo Jesus. Tá bem? Ressurreição do Cristo. Visto um capítulo aqui bastante polêmico, né? O capítulo 15 vai tratar a respeito da ressurreição do Cristo Jesus, que é o tema, a ideia central, né? É a central esperança do cristão, porque sem a ressurreição, a fé de Cristo seria inútil. Isso vamos encontrar em capítulo 15 de uma forma irritada, porque apóstolo, tinha cristãos em Coríntios que acreditavam que não haveria ressurreição. Né? E isso é uma grande esperança para todos os cristãos, de fato você ser ressuscitado no juízo final e você passar a viver no reino de Deus, né? Ser escolhido por Cristo, né? Então, de fato, isso tem uma grande importância para o cristianismo. Daqui a pouco vamos tratar a respeito. E nesse capítulo 15 ele vai falar sobre o significado da cruz, tem outros temas de destaque também, né? O significado da cruz, a última ceia, o poema sobre o amor, no capítulo 15, no capítulo 13, o destino dos cristãos. Então, são temas também bastante recorrentes nessa carta, lindíssima, né?
Para finalizar nossa aula, esboço, né? Vamos dividir essa carta aos Coríntios em 7 partes, né? Para a gente poder entender exatamente do que ela trata. A primeira parte, ele vai tratar sobre a introdução, o prefácio. Eu, Paulo, escrevo a todos que estão em Coríntios, e todos aqueles povo de Deus, todos aqueles que professam essa fé, ações de graça, que eu estou aqui, vou produzir bênção, aquele negócio todo. Então, introdução, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Já no capítulo 1, do verso 10, né, até mais ou menos até o capítulo 4, verso 21, do capítulo 1, do verso 10 ao capítulo 4, ele vai falar sobre as divisões na igreja que nós já falamos aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí, meu irmão, ninguém se comunicava com ninguém, cada um fazia uma ceia de um jeito, um gritava, o outro profetizava, o outro cantava, pensa tudo, a grande bagunça. Né? Ele vai tratar sobre as divisões. No capítulo 3, ele vai falar sobre as desordens na igreja. As imoralidades, o cara namorando com a madrasta, o outro processando o próprio irmão, mulheres sem o véu, que tinham significado para a época, né? Problemas na ceia. O negócio estava totalmente complicado. Vivendo no mundo, né? Pessoas cristãos vivendo no mundo. Então, essa desordem vamos encontrar no capítulo 5 ao capítulo 6. No capítulo 7 ao capítulo 10, lembra que eu mencionei que os Coríntios mandou uma carta para Paulo? Nessa carta existem algumas indagações. Então, no capítulo 7 ao capítulo 10, Paulo responde essas indagações dos Coríntios. Do capítulo 11 ao capítulo 14, que é a parte mais fantástica da carta, vai tratar sobre a liberdade do cristão. Aquela questão, tudo posso, mas nem tudo me convém. Sobre o amor, coisa fantástica no capítulo 13. Sobre a adoração, de como deve acontecer. E sobre os dons espirituais, lá no capítulo 12. É uma coisa, para mim, é um capítulo-chave, capítulo 12, para você entender a igreja. Então, do capítulo 11 ao capítulo 14, liberdade, amor e adoração em dons espirituais. No capítulo 15, é um capítulo só sobre ressurreição do Cristo Jesus. Vai dizer, se eu não acredito em ressurreição, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é nada. Eu estou perdendo meu tempo, todos mentiram, eu pequei contra Deus, e tudo aquilo que eu professei, que eu acredito, que eu lutei, que eu implantei, que eu briguei, que eu exortei, que eu ensinei, não vale de nada. Porque aí, de fato, sequer houve expiação pelo pecado pelo mundo se não houve ressurreição. E se não haverá ressurreição. Então, o capítulo divisor de águas, diga-se, o melhor capítulo da toda a Bíblia para tratar a respeito da ressurreição. É ler o capítulo 15. Que é onde você vai, de fato, entender que se você nasce do pó, você vai morrer pelo pó, mas quando você for ressuscitar, você vai ser ressuscitado em espírito. Bastante interessante. Uma das passagens muito lindíssimas. A última parte, que é sobre as questões finais, que vai falar justamente sobre... Ele tinha que levantar as ofertas para levar para os judeus pobres, né? De lá de Jerusalém. Posteriormente, ele vai passar a fazer saudações para cada membro lá da igreja, né? Então, introdução, divisão, desordem, resposta à carta que ele recebeu, falar sobre a liberdade de cada cristão, amor, adoração e dons espirituais, ressurreição dos mortos, capítulo 15, um super capítulo, e questões finais que vai tratar sobre saudação. Agora vamos falar rapidamente sobre cada capítulo, né? Tem 1h10, dá uns 15 minutinhos aí, eu termino aqui essa questão. No capítulo 1, a introdução, a primeira parte, do capítulo 1, do verso 1 ao 9, saudação e ação de graça. Eu vos escrevo, bênção, oro por vocês, pela questão toda, então não preciso falar sobre a introdução. Divisão na igreja, do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, a igreja estava dividida. Grupos, problemas. E ele vai dizer, Cristo foi dividido em várias partes. Vocês me amam, me adoram, estão me doutrinando, mas eu não ressuscitei, eu não fui morto em cruz, eu não batizei em meu nome. Direcione a sua atenção e o seu culto a Cristo Jesus.
Nada de idolatria a líder religioso. Não pode, tá? No capítulo 1 ainda, vamos ter essa ideia, Paulo destituindo a ideia de sabedoria. Lembremos, Corinto, capital da Caia. A Caia representa a Grécia. Aí, o que os gregos tanto evidenciam? A sabedoria humana, através dos filósofos, né? Vamos encontrar em Aristóteles, Platão, né? Sócrates. Então, eles já tinham essa ideia primordial. Inclusive, só para a gente relembrar aqui, que o fundador da segunda mitologia, né? É Sísifo, né? Que é o grego, né? O mito de Sísifo. De fato, ele seria um rei, o primeiro rei de Corinto, foi o que fundou Corinto, que de fato acaba enganando o deus na mitologia, né? Ele engana Hades, engana Zeus, e posteriormente ele é aprisionado no inferno e é obrigado a vida inteira, né? Levar uma pedra até o monte da montanha, e simplesmente a montanha, quando chega no monte da montanha, a pedra rola, e ele é obrigado a de novo pegar a pedra e subir. E aí criou-se o mito de Sísifo, que quer dizer, de fato, aquele trabalho que nós executamos, que nós entendemos como inútil. E aí traz para a gente uma reflexão, será que seu trabalho é inútil? Será que aquilo que você trabalha é sem objetivo? Será que você está alcançando os objetivos? Então, essa é a ideia, né? Dentro da mitologia, dentro da sabedoria grega vinculada à cidade de Corinto, tá? Então, depois dê uma lida, o que quer dizer o mito de Sísifo. Muito bom. Então, Paulo passa a atacar a questão da sabedoria humana. Ele diz, Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura, meu. É loucura. E ele fala, a partir do cristianismo, o judeu pede um milagre. E o não-judeu simplesmente pede a sabedoria. Descreva a partir da sabedoria, dos livros, da filosofia. Para com isso, meu irmão. Não. Por isso que ele fala, a mensagem que eu prego é uma loucura. É uma loucura. Os judeus querem milagre. Milagres desses, lembra lá em Mateus, lá no capítulo 12, que os mestres da lei, os fariseus, chegavam para Cristo, me deu um milagre. Cristo não vai dar milagre nenhum, não. O único milagre que ele deu é de Jonas. Passou 3 dias na baleia e, de fato, foi cuspido e fez a obra missionária. A mesma coisa vai acontecer comigo. Né? Que, de fato, iria conhecer, iria ter a morte, posteriormente iria ressurgir 3 dias após. Então, ter essa ideia é o único milagre que eu vou dar para vocês. Depois vocês acreditam ou não. Se você acreditar, tem salvação. Se você não acreditar, vai ter a sua condenação. Então, esta é a ideia. Por isso que a ideia de sabedoria é trazer essa discussão da sabedoria grega. Tá bem? Então, ele finaliza essa ideia do capítulo 1. Né? Judeus quer ensinar o milagre. Não judeu quer sabedoria. Diz, meu irmão, o que eu ensino é loucura. Né? Por isso que ele diz, no capítulo 1, verso 23, quando anunciamos o Cristo morto, ressuscitado, o crucificado, para o judeu é ofensa, para o não-judeu é loucura. Então, é bastante interessante isso. Então, ele finaliza o capítulo 1 nesta bastante interessante. Né? Judeus, ofensa, não-judeu, loucura. Então, a partir dessa suposta loucura, que é a grande verdade, no capítulo 2, ele vai falar sobre o caráter da sua pregação. Ele vai dizer, quando eu apresentei a vocês, eu não utilizei de sabedoria humana. Eu fui devidamente munido e instruído e com provas firmes do poder do Espírito Santo. Basta ler o capítulo 2, verso 1 e verso 4. E acho que no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, ele até dá a ideia. Quando eu estive com vocês, eu estava fraco e com medo. Né? Eu estava temeroso quando ele chegou em Corinto. Ele viu uma sociedade totalmente em desgraça, em depravação, em idolatria, tudo de ruim. Por isso que lá em Atos, capítulo 18, verso 9, Cristo aparece em visão de que não tenha medo. Fale com valentia. Porque eu estarei contigo, nenhum mal acontecerá com você, e aqui tem um exército escondido para você, meu amigo. E aí o cara passa a criar essa grande célula, essa igreja lá em Corinto, tá? No capítulo 3, já que no capítulo 2 ele vai dizer, não vim aqui com sabedoria humana, não. Eu vim com provas firmes do Espírito Santo. Que aqui eu demonstrei, de fato, que eu era um apóstolo escolhido por Cristo. No capítulo 3, vamos falar sobre espíritos mundanos que causam dissensões na igreja, né? E aqui ele passa assim, rapaz,
vim aqui, eu preguei para vocês como se vocês fossem do mundo. Porque vocês são crianças na fé. Não tinha maturidade espiritual. Então ele disse, rapaz, eu dei para você leite, porque se eu dou comida sólida, tu ia morrer tudo pelo caminho. Não ia conseguir. E aí ele fala, vocês estão vivendo como pessoas desse mundo. Passa a bater, porque de fato eles tinham uma conexão com o mundanismo. Então tinha que ter um rompimento. Né? E aí ele passa a dizer, o que eu plantei, pouco importa, o que o outro vai regar, porque o que vai determinar o crescimento daquilo que foi semeado, a palavra de Deus, é Deus. E até ele até brinca. Porque quando eu apresento, quando eu vou plantar, eu passo a implantar em cada cristão um alicerce. Esse alicerce, ele é Cristo. Muito bem apontado e discutido em Efésios capítulo 2 e 3. Depois dá uma lida. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Recebi a palavra de Deus, acreditei em Cristo, passa a ser o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a ter moradia em mim. E qual é a grande base, o alicerce? Cristo. Mas ele fala que, com base nesse alicerce, cabe aos ministros, Apolo, Cefas, Pedro, dar a esta construção bases sólidas. E ele fala, no juízo final, Deus vai colocar, Cristo vai colocar fogo nesta casa. Se ela for construída com palha ou com falsa doutrina, será destruída e você vai ser reprovado. Mas se você for construído com uma boa estrutura, com ouro, né, com pedras, né, com ferro, aí automaticamente você vai ser aprovado. Fazendo apenas uma menção de que se eu plantei, se eu reguei, se eu apresentei a boa doutrina, eu vou ser aprovado e o meu discípulo também será aprovado. Esta é a ideia primordial no capítulo 3, tá? Veja lá no verso 14, ó. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce, que é Cristo, resistir ao fogo, então o construtor receberá a sua recompensa. Ok? Então aqui, no verso 20, ele passa a dizer, olha, os pensamentos dos sábios não falam de nada, né? Apenas para apontar que não é por sabedoria, foi por espírito. E essa construção, esse plantio, é que vai ser validado ou não no juízo final. No capítulo 4, é um capítulo bastante interessante, que ele vai falar sobre o dispenseiro, né? Ministro e dispenseiro do ministério de Deus. Ou seja, qual é a função do ministro, né? Que vai pregar, que vai evangelizar? Ele vai dizer que a consciência dele está muito limpa. Pouco importa se ele está sendo julgado. Pouco importa se alguns passaram até as células de Apolo e de Pedro. Ele disse, não, o que eu fiz, eu fiz conforme que Deus determinou. E eu estou com minha consciência limpa. E se eu estou com minha consciência limpa, pouco importa vocês me julgarem ou não. Porque eu mesmo me julgo. Eu mesmo me avalio. E eu, já que na minha avaliação eu não cometi nada, beleza, meu trabalho está sendo feito. Tá bem? Já ele passa também a apontar que os coríntios são bastante vaidosos. E ele passa a apontar, rapaz, vocês, vejam lá, capítulo 4, verso 10. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios. Né? Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados, porque nós temos que receber isso. Mas vocês devem ser aliviados, porque o jugo aqui é suave. Vinha de lá para cá, que de fato vamos apresentar o Cristo Jesus, e nós suportamos, os ministros de Deus devem suportar, porque de fato eles têm. Eles, por serem mensageiros de Deus, eles devem suportar isso tudo para o fim do crescimento do Evangelho. No capítulo 4, diz, ó, tá uma desordem muito grande. Vou mandar aí um missionário retado, um cara que eu confio. Timóteo, capítulo 4, verso 17. Envio para vocês Timóteo, para que eles façam vocês lembrarem do caminho, que o caminho da graça, o caminho da salvação, estava sendo esquecido. Então tinha que ter alguma pessoa para abrir a savana, redoutrinar, reexplicar, para andar no caminho correto. No capítulo 5, ele vai falar sobre as impurezas que aconteciam na igreja. Porque tinha um homem que era cristão, mas o camarada, sei lá, passou a pegar, passou a namorar, passou a manter relações sexuais com a esposa do pai, com a madrasta. Então ele diz, rapaz, isso é um absurdo. No capítulo 5, verso 6, ele vai dizer, rapaz, um pouco de fermento levanta toda a massa.
Então, se você retirar o fermento, a massa continua intacta. Então, ele não só diz, como é que vocês não têm capacidade para repreender esse amaldiçoado? Ele deve ser não só reprimido, admoestado, aí afastado da igreja. Porque ele mesmo passa a apontar, 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, ele diz, opa, esse irmão da fé, que é o imoral, que tem contato com o mundo, ele tem que ser afastado. E não só, ele tem que ser expulso. Expulso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12. Ele vai utilizar, como diz as Escrituras, expulsem do meio de vocês este homem imoral. Onde é que está escrito nas Escrituras, meus irmãos? Deuteronômio capítulo 17, 12. Deuteronômio 21, 21. Que vai tratar sobre aquele que não aceita as orientações do sacerdote e aquele que é um filho rebelde, bate na mãe, esculhamba todo mundo, ou aquele que é apóstata, né? Ou aqueles que praticavam o curandeirismo, ou praticavam a idolatria. Ele diz, ó, tem que expulsar da nossa assembleia. Isso vai estar em Deuteronômio 17 e 21. E 13 também vai estar presente, tá? Então, não só admoestem, como também expulsem da congregação. No capítulo 6, muito simples, ele vai tratar sobre a censura e o litígio entre os irmãos. Ele vai dizer, ó, pô, como é que tem dois irmãos dentro da igreja? Esses caras estão processando um ao outro? Não, se vocês são filhos de Deus, se vocês são povo de Deus, se vocês seguem o que o Cristo determina, você vai perdoar. O engraçado é que ele é até interessante. Ele, no capítulo 6, verso 7, ele diz assim, ó, nessas condições, seria melhor você aguentar a injustiça e você suportar o prejuízo do que você processar o irmão. E aí vem a pergunta para a gente. Cleiton, devemos acionar hoje os tribunais dos pagãos, que eu sei que seria o Poder Judiciário? Claro que sim. Dentro daquela cultura, o que acontece? Qual era a função do Sinédrio? Qual era a função exatamente dos judeus ou de algumas sinagogas? Os anciãos, via de regra, eles julgavam o povo de Deus. Porque, de fato, eles eram homens sábios que tinham total conhecimento. Isso, se fosse dentro de Jerusalém, o Sinédrio resolveria. O Roma só resolveria penas capitais. Morte, assalto, estupro. Jogava lá para Roma, ou crucificar, ou enforcar, o que ele quisesse. Mas problemas corriqueiros os próprios judeus resolviam. Então isso já era cultural. Isso vamos encontrar até em Deuteronômio, acho, salvo engano, capítulo 4, lá quando Moisés institui o seu juízo. Né? Então, do mesmo jeito ele diz, não precisa você ir para a justiça. Se você é irmão, está entre irmãos aqui, resolve entre vocês. Né? E, por fim, no capítulo 6, ele vai dizer que nossos corpos são membros de Cristo, apenas apontando que devemos fugir da imoralidade sexual, e que não só imoralidade sexual, né? No capítulo 6, você tem que ter esse domínio de si, né? Posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, né? E essa ideia nos traz a ideia que não devemos estar sujeitos a nada daquilo que nos escraviza. Pode ser comida, pode ser jogo, pode ser dinheiro, pode ser mulher. Te escravizou? É doentio, é profano, é algo ruim, prejudica o templo do Senhor e deve ser afastado. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tá bem? No capítulo 17, diz assim, rapaz, tô sabendo aí que tem gente aí que está praticando imoralidade, se juntando com prostituta. E, óbvio, com a relação sexual existe uma união, né, corporal. E a partir do momento que você se une com a prostituta, você passa a ser tão imoral quanto ela. Essa ideia vai estar em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Então, veja o nível de imoralidade que essa igreja está. Tá? No capítulo 7, ele refere-se a uma carta que foi escrita para ele, para tratar a respeito do casamento. Né? Muito interessante, aqui ele vai dizer, assim quem casa faz bem, mas quem não casa é melhor ainda, no caso de praticar o celibatário. É obrigatório? Não. Se você casar, muito bem. Se você não quer casar, melhor ainda, que você vai se dedicar totalmente à causa de Deus. Cleiton, Paulo está dizendo que é para não casar? Nunca. No momento ele está dizendo isso. Se casar, ele está dizendo... 1 Coríntios capítulo 7, verso 38, se casar faz bem, então não está dizendo que é para deixar de casar, né? E no capítulo 7, verso 20,
Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. É aquela ideia, se você é escravo, eu tenho que me rebelar contra o meu patrão. Não, continue escravo porque você está liberto em Cristo. E aquele que era liberto passa a ser escravo de Cristo, né? Então é muito interessante. Depois ele vai dizer que cada um manda no seu corpo, a mulher manda no corpo do marido, o marido manda no corpo da mulher. Essa ideia toda que não devemos dominar os desejos sexuais, né? Se você não pode dominar os desejos sexuais, você não deve casar. Se separar, não case de novo, só se você casar de novo com o seu ex-cônjuge, né? Então, mas se a pessoa for não cristão, posso estar casado com um não cristão? Verso 11. Pode sim. Se ele aceitar que você pratique sua fé cristã, continua. Vice-versa, né? A mulher que se casa com um homem não cristão e o homem que se casa com uma mulher não cristã. Havendo aceitação, beleza. Se não houver aceitação, pode ter o divórcio, tá? No capítulo 8, vamos falar sobre algumas respostas à pergunta sobre carnes sacrificadas ao ídolo, né? Pode comer plenamente, né? Desde que sua consciência esteja limpa, né? Mas se você comer com a sua consciência limpa, e seu irmão está fora e não está perto, está pensando que você está comendo, e passa a comer e passa a praticar idolatria, não coma, né? Vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, que se o alimento faz com que seu irmão peque, nunca mais volte a comer, para que ele não caia em pecado, né? Muito interessante. Mas, isso se for pecar o irmão. Mas ele diz, posso comer qualquer comida? Claro que pode, né? Romanos capítulo 8, verso 8, ele vai dizer, não é esta aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Não nos perderemos nada se não comermos, nem ganhamos nada se não comermos esse alimento. Né? Se sua consciência está limpa, a pessoa lhe oferece um caruru. Bate o caruru de boa. Mas se o caruru está oferecido, sua consciência está batendo, poxa, é oferecido, não vou comer, e você comer, de fato você está pecando. E de fato você está tendo conhecimento. Né? E se eu vou exatamente para comer uma comida, né, em um local, em um terreiro, pode ser de um amigo, né, mas outra pessoa que é cristã está vendo, e isso pode fazer com que meu irmão peque, eu tenho que evitar, com todo o respeito nesse sentido. Né? Mas se meu irmão é do candomblé, mas ele está fazendo um caruru na casa dele, né, pode comer? Mas bota no prato aqui que eu não penso duas vezes. Não vou pecar porque minha consciência está limpa, né? No capítulo 9, vai falar sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, né? Será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida no meu trabalho? Ele vai fazer até uma referência sobre o boi, né? De fato, o boi que trabalhava na lavoura, ele não amordaçava a comida para o bichinho não comer. Ele deve ter parte com aquilo que ele trabalha. Né? Bastante interessante. E no capítulo 9, que para mim é um capítulo que eu gosto bastante, porque é um compêndio, né? É um indicativo de como devemos exercer o discipulado, né? Ele vai dizer, quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim que eu me torno tudo para todos, a fim de poder. E ele fala, quando eu estou no meio dos judeus, eu digo que eu estou debaixo da lei. Quando eu não estou com os judeus, eu não estou debaixo da lei. Por quê? Porque ele quebra as barreiras para poder ter esse contato e assim poder apresentar o evangelho e aí transformar vidas. Né? Muito interessante, porque é uma das simbologias da missiologia, uma das simbologias do discipulado. Tá bem? No capítulo 9, ele ainda vai trazer a ideia de um atleta e de um lutador de boxe. A ideia do atleta, ele vai dizer, todo atleta ele tem que aguentar firme o seu treino, né? Os seus exercícios duros. E na caminhada da fé não é diferente. Devemos ser atletas, suportar muitas aflições, muitas dificuldades, porque ao final devemos receber a nossa coroa. O atleta recebe apenas uma coroa e com o tempo já vai murchar e não vai prestar. Nós temos a coroa que é da vida eterna do reino de Deus. Então devemos suportar como um atleta treinamentos, exercícios duros, que é toda a dificuldade que vem contra a gente. A partir do momento que nós nos aceitamos como cristãos, lutamos contra o mundo, né? E já com uma ideia do lutador de boxe, que de fato você tem que controlar o seu corpo, recepcionar os golpes e dar os golpes de uma forma, né, inteligente, né, com uma forma que você possa sair vitorioso. E também para que você, controlando o seu corpo, você de fato não venha a ser eliminado dela por meio do seu opositor. Então você tem que saber
receber o golpe e dar o golpe para poder ser um vencedor. Então, é a ideia. O capítulo 9, para mim, é um capítulo muito lindo, juntamente com o capítulo 12. No capítulo 10, ele vai dizer que nós não devemos praticar pecados, imoralidades, perversões, relações sexuais, porque não devemos tentar a Cristo. E no capítulo 10 ele traz uma ideia bastante interessante, que ele diz, ó, lembra aqueles seguidores de Moisés? Os caras comeram comida santa, beberam comida santa, receberam leis santas, foram bem doutrinados, mas simplesmente pecaram contra Deus e no meio do caminho foi deixado a míngua para morrer no deserto. Do mesmo jeito ele diz, ó, não vamos tentar a Cristo, não vamos cometer pecados, porque de fato Cristo até o momento vai dizer, opa, aqui eu posso te ajudar, mas até o momento aqui você está precisando de uma repreensão boa, que pode ser inclusive a sua morte. Então no capítulo 10 ele traz essa ideia, né? A ideia também da idolatria, o culto dos demônios, ele pode dizer, rapaz, não se junte. Não vamos aqui, não podemos beber do cálice do Senhor e também beber do cálice do demônio. Então, não fique atentando a Deus que você pode ser fulminado aí pelo nosso Senhor, tá? Procure sempre agradar a todos em tudo e sempre pensando bem de todos. No capítulo 11 vai tratar a respeito da liberdade, amor e adoração aos dons espirituais. No capítulo 11 não, né? Na quinta parte. No capítulo 11 ele vai tratar sobre a questão do véu. Mulheres estavam tirando o véu, mulheres estavam cortando o cabelo. E disse, por uma questão cultural, o véu era utilizado naquele momento, era questão de respeito, né? Guardava os valores familiares. Então ele diz, não é o correto, né? Porque capítulo 11, verso 15, ele vai dizer, para a mulher o cabelo comprido é um motivo de orgulho. Porque o cabelo serve como um véu. Então não corte o cabelo, não tire o seu véu. Deixe o seu véu e vá lá fazer parte da congregação. Porque se você tirar o véu, é melhor que você... a sua vergonha, né, e o desrespeito é tão grande como se você estivesse raspando o seu cabelo. Porque raspando o cabelo era dado por mulheres profanas, né? Então, Paulo dá uns conselhos bastante duros. Ainda no capítulo 11, ele vai tratar a respeito da ceia do Senhor. O cara levava a comida dele, comia tudo, não compartilhava, né? O cara chegava lá, levava um vinho, levava 6 litros de vinho, enchia a cara de vinho, ficava bêbado, né? Então ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, que essas reuniões de celebração da ceia, elas faziam muito mais mal do que bem. Uma loucura. Então ele precisa ter essa redinamização ou reorganização dos atos a serem praticados, tá bem? Então tinha gente que ficava com fome, tinha gente que ficava bêbado, tinha gente que praticava guludice, uma coisa bizarra. No capítulo 12 é uma coisa muito linda. Vai tratar sobre os dons espirituais, que é a unificação do corpo do Cristo e a junção de inúmeras atribuições, né? Muitas pessoas acham, porque eu quero louvar. Muitas vezes você foi chamado para Deus para evangelizar. Outro foi chamado para Deus para realizar missões. Cleito, a meu ver, foi chamado para o ensino e para a pregação. Não faria jamais, seria um ministro do Senhor, no sentido de ser pastor e etc. Não me vejo, mas no intuito de ensino. Outros vão ser chamados para o louvor. Então, respeite a sua atribuição e apresente a sua contribuição para o corpo do Cristo, também. No capítulo 13 vai tratar sobre o melhor caminho de todos, melhor do que a esperança, melhor do que a fé, é o amor, né? E essa ideia do amor, porque o amor é o que movimenta. E que amor é esse, gente? O amor a Deus e amor ao próximo, né? Os dois grandes mandamentos, né, que nós temos segundo Cristo Jesus. É baseado no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Essa ideia toda, e muitas pessoas utilizam aquele amor para o amor entre o homem e uma mulher. Não. 1 Coríntios capítulo 13 é esse amor. Aprenda a ter o amor a Deus, o amor ao próximo, e a partir deste amor, todas as suas atividades que estão direcionadas para a igreja será frutuosa. É a base, tá? No capítulo 14, é uma crítica avassaladora a respeito da forma como o culto estava sendo realizado. Explica o procedimento, como é que deve ocorrer a questão de falar em línguas e a organização do culto. Se você vai evangelizar, evangelize. Se você vai falar em línguas, tem um tradutor.
se você vai louvar, louve depois de um determinado segmento. Depois finalize com a palavra. Né? Então, tem uma formalidade, uma sacralidade a ser realizada. Tudo para que você cultue em espírito e em verdade. Esse é o resumo de 1 Coríntios capítulo 14. Em 1 Coríntios capítulo 15, é um livro muito condensado e bem elaborado a respeito da ressurreição. Porque muitos estavam apontando que os cristãos não haveria ressurreição dos mortos, né? E duvidando, inclusive, da ressurreição do Cristo Jesus. E aí ele passa a apontar, não, que essa é a esperança de todos nós. E aí ele passa a apontar lá que se a ideia de que Cristo, né, a negativa de que Cristo foi ressuscitado, é uma ideia bastante interessante. A fé não valeria de nada. Os profetas antigos, eles que estavam morrendo e sendo açoitados por essa verdade, né, a mensagem do Cristo não seria redentora. E aí ele passa a dizer, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E nesse caso estaríamos mentindo para Deus. Então, a ideia do Cristo na cruz, do Cristo morto, do Cristo ressurreto, do Cristo que foi da ascensão, né, da assunção do Cristo aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, isso tudo, o aparecimento do Cristo, né, para inúmeras pessoas. Então, isso tem lá para Maria Madalena, para as outras mulheres, para Pedro, para os 11 discípulos, para os 10 discípulos, né? Depois uns 11 discípulos com Tomé, posteriormente para os viajantes de Emaús, posteriormente para inúmeros homens lá na Galileia, para os 500 pessoas lá, que é mencionado em Coríntios, para Tiago, por último para Paulo. Então, essa aparição de Cristo com o corpo físico, com Cristo ressurreto, é de grande importância para a fé cristã, porque sem a ideia da ressurreição, não haveria nada, não haveria nem a pena a gente estar aqui, tá bem? Então, a gente precisava ter essa ideia, né? Precisava ter essa ideia porque a pregação seria sem sentido, a fé seria inútil, as testemunhas seriam mentirosas do Cristo Jesus, ninguém seria redimido do pecado, porque, de fato, se a morte venceu Cristo, então, de fato, ele seria um homem como qualquer outro. E o que eu acho mais bonito, que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz que se houvesse a ressurreição, os cristãos seriam dignos de compaixão do mundo. Pobre coitados, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui para finalizar. Ele ainda diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, porque as escrituras sagradas diz que Adão é o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida, né? Porque por meio de apenas um homem, veio a condenação, veio o pecado, que foi Adão. E a partir do segundo Adão, veio justamente o Cristo Jesus, que trouxe amor e salvação. Tá bem? No capítulo 16, para finalizar, questões finais, ele vai falar sobre a coleta, né, de ofertas para a igreja de Jerusalém, porque estavam passando fome, e ele fala até de forma estratégica, não guarde apenas para levar apenas o dia. Todo domingo traga um pouquinho segundo as suas condições. Traga alimentos, traga valores, traga aquilo que você pode para poder ajudar esses cristãos, tá? Depois ele planeja uma visita lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8, ele aponta exatamente de onde foi que ele escreveu a carta aos Coríntios, que foi em Éfeso, ó. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecoste. Pentecoste, que é chamado de festa das colheitas, né? Ou 50 dias após a Páscoa. Passa a apontar 1 Coríntios capítulo 16, verso 10, de Timóteo, que quando Timóteo chegasse lá era para ser bem tratado, porque ele ia fazer um trabalho para o Senhor, para ajeitar o caminho da graça e da salvação, para que não desprezá-lo. No capítulo 16 também ele passa a apontar que um dos ídolos dos coríntios, Apolo, né, foi convocado por Paulo para ir para Coríntios, mas ele disse que não era aquele momento. Apolo disse que não era aquele momento, queria em outra oportunidade. E, por fim, ele passa a apontar que houve aí a Estéfanas e os demais amigos dele,
que Estéfanas, né, que seria o primeiro cristão convertido lá na província da Caia. E assim ele finaliza, né, o 1 Coríntios com a saudação final e encerra essa carta riquíssima e magnífica. Tá bem? E assim eu encerro esta exposição a respeito desse livro bíblico. E aí, aberto para que se houver alguma pergunta, né, a respeito do que nós abordamos hoje. Tá? Vou aqui dar uma consultada se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Queria agradecer desde já a presença, né? A presença não, a audiência de todos vocês. Desde já, muito agradecido, né? Pela presença de vocês, ainda que seja à distância. Meu muito obrigado, né? A todos. Tem uma pergunta aqui que a irmã Dorinha aqui passou para mim. Hoje se diz que a verdade é relativa e que cada pessoa tem sua própria verdade. Estamos vivendo a relativização dos valores morais? Sim, sim. Muitas pessoas hoje acreditam, passam a viver de uma forma individual e muitas vezes até profana, né? O que não é condizente justamente com aqueles que são filhos de Deus, ou filhos de Cristo, né? Ou os próprios cristãos, porque a nossa regra de doutrina e prática de fé cristã é a Bíblia. Então, a nossa verdade é a Bíblia, né? E justamente Cristo é a nossa verdade, que nos indica qual é o caminho correto e que, ao final, vai nos conferir vida, né? Então, essa ideia de verdade, a relativização da verdade por parte do mundanismo, né? Que, inclusive, é uma das ideias primordial, justamente daqueles que combatem a fé cristã, é uma outra fé, uma outra razão, a sabedoria humana, é que, de fato, colide com os nossos entendimentos. No caso do cristão, nós temos uma única verdade. Nós temos as escrituras que nos dá esses direcionamentos, né? Nos enche de amor, de fé, de esperança e de vontade de ver um mundo melhor, um mundo convertido, um mundo que conheça o Cristo Jesus, um mundo que conheça a Deus e pratique as coisas maravilhosas que está, né, na Bíblia Sagrada. Então, a nossa verdade ela é absoluta e tendo como grande escritor, como parâmetro, né, como aquele que deve ser seguido, que deve ser imitado, inclusive, que é o Cristo Jesus. Mas o mundo, de fato, relativiza a verdade, faz suas religiões, seus cultos, seus rituais, conforme bem entende, né? Esquece como a própria Bíblia determina que deve ser. Tá? Então, a relativização hoje, né, é um dos grandes inimigos da igreja pós-moderna. Tá? Vê se tem mais alguma pergunta além da relativização da verdade. Vamos dar uma olhada. Vamos dar se tem mais alguma pergunta. Eu acho que só tem essa pergunta, né, gente? Eu queria agradecer Se tiver mais alguma, por favor, aguardando aqui no WhatsApp, tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado aí por mais uma audiência, né? Agradecer a todos aqueles que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, também todos aqueles que irão acompanhar essa videoaula, né, posteriormente. E dizer que eu fico extremamente agradecido, porque pouco a pouco estamos aí fazendo nosso trabalho aí de desvendar, né, os livros sagrados, né? Está aqui algo bastante maravilhoso, tanto por minha parte como por toda a equipe, né? Por um grupo de pastores, né? Que estamos aí, também está envolvido, né? Pastor Neudes, pastor Rogério, que, né, está distante, mas está sempre aí nos dando as orientações. E a gente está aqui, apresentando. Na próxima semana vamos tratar acerca da segundo livro dos Coríntios, né, muito lindo. Logo, capítulo 1 já dá logo uma inicial, inicia logo de uma forma bastante grandiosa, mas vamos explicar de forma mais específica lá na próxima aula, tá?
fazer aqui uma oração para agradecer e encerrar essa videoaula. Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, Pai, obrigado. Pai. Obrigado por mais uma oportunidade, por o Senhor ter permitido, né, finalizar mais uma aula. Espero que tenha agradecido ao Senhor, a Deus, a Cristo, né? Porque o direcionamento de todo o trabalho é para o Senhor e para o engrandecimento da igreja. E, Senhor, peço que aquilo que foi abordado e discutido, né, e que os nossos irmãos possam aproveitar aquilo que foi ensinado e que também possam ler e experimentar o contato direto com aquilo que está escrito nesta carta que simplesmente desnuda a igreja e traz as vísceras, traz para fora todos os problemas, né, que acontecem naquela célula, né, naquela igreja, e que infelizmente, Pai, repete em algumas casas santas. E que o Senhor possa interceder para que possa corrigir aqueles que estão cometendo equívocos, seja no estabelecimento de grupos, seja no estabelecimento da ceia, seja num contato com o mundanismo, seja com a imoralidade, com a prostituição, que o Senhor possa interceder na vida de todas essas pessoas que, de algum modo, estão cometendo equívocos e pecados e estão alimentando a condenação final. Que o Senhor possa promover a salvação de todas essas pessoas e de todos nós. E que o Senhor possa, a cada dia, nos guiar de forma magnífica diante da nossa fé e amor cristão e que possamos, né, expandir esse amor para todos aqueles que estão ao nosso redor e para todo mundo. Amém? Que tenhamos, Senhor, desejo a todos que tenhamos aí a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo no decorrer de toda a semana. Um ótimo domingo, uma boa semana e até a próxima aula, viu? Tudo de bom, gente. Um forte abraço. Até a próxima aula.